Bom dia! Você veio neste vídeo com um problema e nós vamos resolver ele. Você, uma pessoa do século 21, do mundo infestado por brain rot, inteligência artificial, se viu um belo dia transportado para 25 de agosto de 1890, na cidade de San Diego, nos Estados Unidos. No meio do Velho Oeste, fezes de cavalo. Mas não só isso. Você ouviu que em um mês vai começar uma corrida envolvendo bolas de ferro, eu acho, e decidiu que quer derrotar todos os competidores dela. Gyro Zeppelin, Johnny Joestar, Boco Louco, Mountain Team, Sandman e Diego Brando. Eu não sei como você conseguiu essa lista, mas vamos lá. Detalhe importante, esse vídeo não vai ter spoiler direto. Vai ter muita coisa que eu não posso falar, mas a gente dá um jeito. Hoje eu te ensinarei como vencer essa corrida continental, derrotar todo mundo que vier te atacar, começando de nada mais, nada menos do que apenas um jornal. Simbora! Você está no Velho Oeste sem nada, nem celular. E, claro, você sabe inglês. Feijão com farinha? Não é uma consideração tão absurda hoje em dia. E não minta para mim, jovem. Eu sei que você sabe falar 6 e 7 em inglês. Piadas de jovem. E, como eu falei, o ano é 1890. A Steel Ball Run, da qual você vai participar, é uma corrida que vai de San Diego, na Califórnia, até a Igreja de Nova York. É oeste a leste. Patrocinada por Stephen Steele, o Speedwagon desse universo, um ricaço dessa época. E aquele que chegar em primeiro lugar no final de toda essa corrida vai ganhar 50 milhões de dólares, o que é coisa demais para a época. E tem as recompensas de dinheiro até o 5º lugar da corrida total e outros prêmios até o 10º, com base na colocação dos 9 checkpoints, as 9 etapas que a Steel Ball Run vai ter. E um detalhe importante que aparece no contrato quando você assina para participar da Steel Ball Run é que você deve começar a corrida e acabar ela com o mesmo cavalo. Cavalos esses, majoritariamente em CG, no mesmo estilo das openings da parte 1 a 3. Muito legal isso, eu gostei do CG dos cavalos. E essa corrida é feita dos motivos públicos para promover as linhas de trem de Stephen Steele, porque dá para você, uma pessoa rica da época, acompanhar a corrida dos vagões. Que chique! É para promover a ferrovia. E a corrida em si começa no dia 25 de setembro de 1890, às 10 horas da manhã. Você tem um mês de preparo. Então, o que você vai fazer é... Primeiro de tudo, você vai trabalhar um dia ou menos carregando malas na estação de trem da cidade. Qualquer mixaria que te derem de pagamento já tá ótimo, porque você só vai precisar de 1 ou 2 centavos do dólar, o penny, para comprar um jornal nessa época, chamado de Penny Press, justamente porque era muito barato. E você compra qualquer mísero jornal dessa época que tiver uma notícia sobre ferrovia. É só disso que você precisa. Você vai precisar de mais equipamento, obviamente, um cavalo para correr na Steel Ball Run, mas isso você vai conseguir de graça, porque o que você vai fazer com esse jornal é ir atrás de algum fazendeiro na região de San Diego, preferencialmente alguém endividado, mas que tenha cavalos. E assim, você não vai dizer o futuro para ele, você vai dar conselhos financeiros, TM, para o cara sobre o que está prestes a acontecer no país. Porque um spoiler, não de Steel Ball Run, mas da história americana, Stephen Steele e os Estados Unidos vão à falência em 3 anos. São 2 vídeos seguidos dessa série falando dos Estados Unidos. Eu não gosto disso. O próximo vai ser no Japão, tô nem aí. Nem sei do que é, mas chega. Estados Unidos passou por um negócio chato em 1893. Na época que você está, 3 anos depois, é a época da expansão agressiva pro oeste, especificamente bem no finalzinho dela. Todo
todo mundo nessa época construiu ferrovia para todo canto do país com a noção que tudo ia dar lucro. E muitos empresários chegaram em gente rica e no governo americano com a promessa de, me empresta dinheiro aqui, eu vou fazer a ferrovia e vou te pagar no futuro quando ela dá lucro. Isso rendia o que era chamado de título, basicamente um pedaço de papel falando, quando eu tiver rico, você vai receber parte dele. Então imagina assim, um magnata qualquer dessa época fez a sua ferrovia e passou a dever $10.000 pro governo americano. Tá lá na conta dele, então bota aqui no canto por favor, tá devendo $10.000 pro governo americano. Governo que, por sua vez, tem uma reserva fixa de ouro no cofre e pela lei, o governo americano, nessa época, ele não podia imprimir mais dinheiro em dólar do que ele tinha a quantia em ouro. Supondo que ele tivesse o total de $5 em ouro no cofre lá do Tesouro Nacional, ele não podia imprimir mais que $5 em papel. Isso é o chamado de padrão ouro. Porém, o detalhe fatal dessa época é que nesse período já estava acabando o lugar para se expandir nos Estados Unidos e procurar mais ouro. Então pouco ouro entrava na economia americana, o que significa pouco dinheiro impresso e inserido no sistema. E pouco dinheiro na mão da população significa que essa população precisou diminuir o preço das coisas para receber algum dinheiro, que rende a chamada deflação. Um exemplo prático disso seria pão, 5 pães, $2, 5 pães, $2. Ninguém tem dinheiro pra comprar isso aqui. 5 pães, $1, 5 pães, $1, por favor, alguém compra antes que estrague. Aí você percebe, se tem inflação, o povo sofre. Se tem deflação, o povo sofre. A moral da história é que o pobre sofre de qualquer jeito. E pouco dinheiro circulando na economia geral significava pouco dinheiro entrando nas ferrovias que foram construídas com dinheiro emprestado. Mas o magnata da ferrovia, como tá aqui no canto da tela, continua devendo $10.000 pro governo. E agora, por causa da deflação, esse magnata tem menos dinheiro entrando na ferrovia dele. E por consequência, menos dinheiro para pagar o governo americano. A dívida dele não diminuiu, se bobear até aumenta. O que acontece? Crise! Basicamente, esse magnata decreta falência. Muita gente nessa época decretou falência. Faliram os possuidores de 1/3 da malha ferroviária americana. Mais de 15 mil empresas no país quebraram. Simplesmente falou, não dá, acabou. E agora, lembra esse papel de eu vou te pagar quando eu tiver lucro? Não vale mais nada, porque nunca vai ter lucro. E isso significa que os bancos que sobreviveram a essa crise têm medo de emprestar crédito para qualquer um. Pera, como que eu vou te dar dinheiro se eu não sei nem se eu vou estar existindo amanhã? E menos crédito circulando significa menos investimento na economia, que significa economia estagnada. Então, basicamente, a economia americana virou e fez... Pronto, esse é o pânico de 1893. E nessa leva, só quem tinha muito dinheiro mesmo sobreviveu. Os famosos barões ladrões. Eu deixo você adivinhar porque eles têm esse nome. Tais como JP Morgan e John D. Rockefeller. 2 nomes que você provavelmente já ouviu na vida. E por causa desse pânico que a economia americana passou, houve uma troca de preferência de investimentos serem pagos em títulos por ações. Ao invés de uma promessa de lucro futuro da empresa, é melhor para esses investidores virarem donos de um pedacinho da empresa. E esse pessoal aprendeu, eles não iam colocar mais todos os ovos deles na mesma cesta, então eles colocaram um ovo em várias cestas, criando as chamadas empresas de trust para controlar o capital de várias empresas menores. Era basicamente uma empresa que tinha um pedacinho de um monte de empresa, o que significa muito dinheiro na mão de pouca gente, que claro, continua válido até hoje. Mas não se preocupa, quando criaram essas empresas de trust e esses barões ladrões, isso resolveu a economia americana para sempre e nunca mais houve outra crise. Cara, tem uma vaca mugindo.
Incrível. Só hoje já foi trator, agora uma vaca, além dos meus cachorros latindo. Tá tudo bem, pra ficar temático. Eu não tenho um chapéu de cowboy, pelo menos tem vaca enchendo o saco no fundo. Pra ser um vídeo de campo, velho oeste. É tema. E lembra que eu disse que o Stephen Steele fez essa corrida pra promover as malhas ferroviárias dele? É porque ele e sua esposa de idade, que eu não posso mencionar aqui nesse vídeo, tem alguma noção que logo mais o valor daquilo vai pro lixo, porque não tem mais pra onde expandir. Então é bom tirar o dinheiro da elite desocupada dessa época enquanto dá no pão e circo da Steel Ball Run. Então você, com todas essas informações em mente, vai chegar no primeiro Mr. Law, que é o nome do Inholau em inglês, eu achei isso incrível, que parecer desesperado por dinheiro que você achar e dizer exatamente assim para ele: Mr. Law, look at this newspaper. Do you see these railroads expanding? They are neck deep in debt with fixed interest bonds. They've promised to pay money that the American government will never receive or print because the gold supply has stopped growing. Soon, a third of the US railroads will go bankrupt. Your paper investments and bonds will be worth less than the in your stable. Credit will dry up and the banks will shut their doors. If you want to avoid falling into this approaching financial abyss, lend me a horse for the Steel Ball Run. With my knowledge, I will finish in the top positions, and your horse and farm will become legends, assets of true value in the chaotic times to come. Inholau, ouvindo isso, ficará atônito, do qual bem você fala inglês. Pela necessidade e proposta irrecusável, sem cabeça de cavalo na cama, ele deve te emprestar um cavalo e investir em equipamentos e treino de montaria para você. Mas agora vamos falar deles, do Juan e equipamentos que você precisaria para sobreviver nessa corrida. Um momento, parceiro. Antes de continuar o vídeo, por que você não dá uma sentada aqui e considere, se você tiver dinheiro, assinar o Apoia-se do canal para apoiar mais vídeos assim? Porque faltam 8 pessoas para chegarmos nos 30 para fazer um tutorial de como derrotar uma Horaga. Assina aí para apoiar o conteúdo, muito obrigado e segue o vídeo. Eu não tinha nada próximo de chapéu, esse daqui era o mais próximo. Eu nem jogo mais League. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa lista de colocados no primeiro estágio, o primeiro episódio do anime. Não é tão spoiler assim. Se não quer spoiler, não olha pra lista, mas olhe a coluna das raças do cavalo, a antepenúltima coluna. Pra você que olhou pra ela, agora uma pergunta. Qual a raça de cavalo que mais aparece entre os 20 primeiros colocados da primeira etapa? Vou dar um tempo para você responder. Aproveita e se inscreve no canal aí, deve ter piscado o botão. Já sabe qual a primeira raça que mais aparece? Ignora ela. Qual a segunda raça que mais aparece? Ela é o seu alvo. Sim, o Mustang, que não é um coronel e nem solta faísca. Ela é o seu alvo de cavalo ideal. Os Mustangs são cavalos descendentes dos vacalos que os colonizadores espanhóis e ingleses trouxeram para a América nos séculos anteriores. E eles se adaptaram muito bem ao continente. Eles bebem pouca água, não são exigentes com comida e são muito resistentes. Ele é basicamente o cavalo perfeito para maratona cavalar, trocadilho intencional, que é a Steel Ball Run. O detalhe é que eles são selvagens. E é muito difícil de se conquistar, domar a espécie. Sabe aquele filme do Lucas Paquetá, o Spirit, Corcel Indomável? Adivinha qual era a raça do cavalo? Então, se tiver um Mustang no estábulo do Inholau e ele não for com a sua cara, ou ele ser domado por alguém previamente e tiver aberto a você, é melhor tentar outro cavalo antes que você ganhe uma camisa do Vasco com o coice dele. Nesse caso, a segunda opção seria a raça Morgan, um cavalo relativamente fácil de se manter, dócil, inteligente,
Ou a terceira, um Appaloosa, a raça de cavalo branco manchada, que é o cavalo do Johnny, que tem os cascos mais duros que o Metapod depois de 6 Harden. Basicamente, baixa manutenção com ferradura. Mas só para vocês entenderem também, o Quarter Horse, que aparece em 6 posições nessa lista aqui, é a espécie traduzida quarto de milha. Ele é basicamente um cavalo de explosão, é para sprint rápido no final das etapas. Até o nome dele, quarto de milha, é pela pouca distância que ele precisa para atingir a velocidade máxima. É aquele cavalo que sai lá no fim da corrida. Então ele pode ganhar uma ou 2 etapas, mas até o final dessa prova, que demanda aproximadamente 4 meses de corridas seguidas, ele vai se cansar. E lembra a regra de ter o mesmo cavalo do começo ao fim? Não vale a pena. Raça resolvida. Depois vem o detalhe da idade. Como o Jairo comenta com o Johnny antes da corrida começar, um cavalo não tão jovem / adulto é o ideal para ele não se assustar com qualquer barulho, luta de stand ou tentar fazer graça. O ideal seria algo na faixa dos 7, 10 anos, para dar tempo dele passar a adolescência, tá com tendões e músculos prontos e ser um pouquinho mais jovem que a senhora de idade avançada slow dancer do Johnny. Cavalos vivem de 25 até 30 anos, mas é corrida. Tem que ter corpo de atleta e não ser um jogador de futebol que esqueceu que joga futebol e joga poker no aniversário da filha. Pode ser qualquer jogador, não falei nomes. Você vai ter um mês pra treinar com esse cavalo. Você vai aprender a montar, não morrer de medo, trocar a ferradura, limpar ele, porque você vai passar quase 4 meses montado nele pra atravessar o continente. Agora, falando de equipamento, a sua principal meta é não vascar de uma infecção no pé. Sabe aquela cena do Forrest Gump do Tenente Dan falando pra manter os pés secos? Meias. Tentem manter os pés secos. Aquilo é essencial pra caramba quando você vai passar muito tempo fazendo atividade física extrema. Você vai atravessar desertos, cidade, floresta, montanha, neve, assim, você vai passar por tudo que é tipo de lugar e com chuva no meio. Então, tem que cuidar pros dedinhos ficarem sequinhos, pra pontinhos não te fazerem virar um defuntinho. Então, bota de couro de cano alto, meias de lã, porque algodão molha muito fácil, polainas pra água da chuva não entrar na bota, são essenciais. Daí, coloca nisso também o equipamento do cavalo, sela de trabalho, manta de lã virgem, estribos de sinos e alforjes de couro tratado. E tudo isso na conta do Inholau, porque ele sendo fazendeiro, ele deve ter isso ou algo próximo disso. Mas a bota é essencial, hein? Não economiza na bota! E também outra coisa, você não vai desarmado pra Steel Ball Run, né? E outro detalhe importante da corrida de ter em mente é que bate-bate é permitido. Você pode tentar dar soco nos outros, assim, mas ninguém vai começar um tiroteio bang-bang no meio da corrida porque a pessoa também levaria um bang-bang na cara. Na maioria dos casos. Porque nos grau, frango assado, que o pessoal tem que parar durante as etapas da corrida pra dormir, descansar, vez ou sempre tem alguma briga de gente estranha com roupa esquisita e um certo poder aí, ou 2, e você não vai atrás de briga. Mas se alguém vier te encher o saco, você não vai carregar um revólver. Não, você vai entrar na jogatina Solid Snake e usar armas não letais, que são possíveis de se fazer com a tecnologia de 1890, como um bastão de choque de cobre e granadas de luz rudimentares feitas com... Alô? Eu não posso passar como faz arma no YouTube? Mesmo sendo arma antiga? Tá bom. Por motivos de força maior, eu não posso divulgar como faz armas nesse site. Mas saiba que é possível. E assim, eu não vou falar dos específicos de cada personagem aqui, porque senão ia ir muito tempo. E você não tá aqui pra derrotar só um deles. Você tá aqui pra derrotar todo mundo. Então, vamos falar de estratégia de briga ou de corrida.
Dessa vez, nós temos um caso curioso, porque se você não fizer nada além de correr e cuidar do seu cavalo, você tem chances reais de sobreviver a Steel Ball Run, porque tem aquele negócio de usuário de stand atrai usuário de stand, né? Então, se você não tem, ou for atrás de um stand, você não precisa brigar diretamente com os outros participantes e não participantes que tem. Dá pra ganhar de todo mundo ali na corrida, e se alguém vier brigar diretamente e falar, eu e você vamos brigar, você segue eles com a granada de luz e eletrocuta. A pessoa, a réptil, pode acontecer, vai ficar lá babando e você vai embora, cuida da sua vida, você sobrevive e deixa que quem tem stand brigue entre si. E não, você não vai procurar um stand. Ah, mas e se eu pegar um Star Platinum? E se seu stand for uma... Vai que, sei lá, você tira o Maluco Beleza, que é um stand que faz pedaços de pano flutuarem às quarta-feiras de tarde. Não vale a pena. E também, entrando nessa dica, não seja amigo de ninguém. Seja frio e calculista e confie apenas no seu cavalo. Mas se você faz muita questão de fazer amizade com alguém, faz amizade com um Poco Louco. Ele é concorrente, mas é gente fina. E na corrida em si, a sua estratégia é só uma. Seja a Paluça, Morgan ou Mustang, deixa o cavalo guiar. Porque ele tem noção do que tá fazendo por causa da idade, mas busca ficar na frente do bolo principal e antes de quem tá na frente. Algo como a 6ª, 10ª posição. Em termos de uma Musume, porque eu sei que vocês jogam uma Musume, seria algo na linha de Pace Chaser. E chegando na reta final das etapas e cavando posição por posição até chegar no mais na frente que você conseguir. Ou pelo menos tomando cuidado para não ser ultrapassado por uma Gold Chip vindo lá de trás. Sempre tem esse risco. E um detalhe importante, com base nas regras, você não precisa chegar em primeiro em todas as etapas para ganhar. Você já recebe uma bolada de dinheiro, se posicionando bem na maioria das etapas e na etapa de Nova York, na final, quando a concorrência tiver diminuído por N motivos, você corre sério, conservado e vivo e pronto, você ganhou a Steel Ball Run! Legal! Mas calma que não acaba aqui. Correr de cavalo é muito difícil, e depois de 100 e tantos dias, talvez você não consiga os 50 milhões do primeiro lugar, mas terminando lá em cima, você já consegue alguma grana, e depois de pagar parte do Inholau e deixar ele, você vai imediatamente pegar esse dinheiro e comprar um PC para minerar Bitcoin. Não, talvez esteja um pouco cedo para isso. Então, você vai em algum banco e troca o que der de dinheiro por ouro físico. Lembra o que a falta de ouro entrando vai causar em 3 anos? Então, ninguém ali sabe ainda. E se você deixar o dinheiro numa casa, muito provavelmente vão tentar te roubar. E se você colocar num banco, tem chance desse banco não existir mais em 3 anos. Então, você tem que usar esse dinheiro. E pro Taichi colher manga, pode parecer um bom plano, mas o melhor que você faz com essa quantia de dinheiro e ouro é comprar um terrenão na Flórida para plantar laranja e limão, antecipando a descoberta de um negócio chamado vitaminas e a importância que esse negócio tem e a falta que ele tem em centros urbanos. E daí você começa a vender o suco dessas frutas como o tônico cura tudo e faz muito dinheiro. Ou também pode comprar um terreno na Califórnia para plantar uvas, antecipando a vida chique com vinhos finos desse lugar sem nada agora chamado Hollywood. São 2 regiões que vão valorizar demais longe dos colapsos urbanos que vão acontecer. Se você leu a parte 8 de Jojo, você entende como essa fazenda de fruta é uma jogada financeira interessante. E quando a crise acontecer depois de 3 anos e mais pra frente em 1929, você compra ações, partes da empresa, como eu falei lá no começo do vídeo, na área de infraestrutura básica, como energia, aço e comunicações, que vão estar a preço de meia banana nessa época, mas vão aumentar muito com a evolução da tecnologia na virada do século. E pronto, como eu ainda
ainda não se construi uma máquina do tempo, você aproveitaria o resto de sua vida numa fazenda tranquila, plantando coisa, sentado em cima de ouro e papéis que produzem dinheiro sem fazer nenhum esforço porque isso é permitido, com risco mínimo de viver outra aventura bizarra. Você, agora preso no século XX, pode nunca mais ver um episódio de JoJo lançado pela Netflix, quando ela lembrar de lançar eles, ou rodar em algum gacha, ou usar o Twitter. Muito triste, eu sei. Mas você pode aproveitar os prazeres mais simples, frugais da vida. Cuidar de animais, cuidar de uma horta, da fazenda inteira, construir uma casa de madeira do nada com seus 2 amigos. Ou ainda, se você preferir os holofotes, que ainda eram holofotes e não refratores nessa época, tendo você sobrevivido a Steel Ball Run, você é um herói e seu cavalo só fala inglês. Com os seus contatos da rica fazenda do Mr. Law, você pode se tornar um astro do cinema mudo, uma figura carimbada da publicidade impressa em outdoors gigantes, um homem de negócios, ou ainda, se você não tiver amor próprio, virar o presidente dos Estados Unidos que se acham toda a América. O novo mundo é agora sua ostra. Então, ponha sal, coma ela, goze dela, faça barulhos nojentos de sucção a ponto de assustar quem tá na mesa do lado com ela, enquanto você saboreia sua vitória. Aproveite os louros da sua conquista continental, pois você não só venceu o Johnny, Jairo, Diego e companhia, você sobreviveu e viverá para além da corrida a título da melhor parte de JoJo, com seus cavalos em CG e a crise que seguiu-a, e seu prêmio vai ser viver em um século cheio de crise, mas com muito dinheiro, o que é definitivamente melhor do que viver no nosso atual século, cheio de crise, mas com pouco dinheiro. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo ou live. Se você quiser mais um tutorial desses com algum outro personagem, comenta aí embaixo quem você gostaria de ver nessa série. Muito obrigado e falou!